Imagina isso, na sua frente tem um monstro 1000 vezes mais forte do que você. Você sabe com toda certeza que não tem a menor chance de vencer. E mesmo assim, você dá um passo à frente, levanta os punhos e decide lutar. Isso é Tenshinhan. E se você é fã de Dragon Ball, sabe exatamente do que eu tô falando. Hoje eu quero conversar sobre um dos personagens mais subestimados e mais humanos de toda a franquia. Um cara sem genética de Saiyajin, sem transformação lendária, sem os holofotes que Goku sempre teve. E mesmo assim, continuou aparecendo, continuou lutando e continuou merecendo nosso respeito. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar a trajetória do Tenshinhan e entrar numa análise profunda de um dos momentos mais icônicos desse personagem, o Kikoho absurdo contra Cell. Tenshinhan surge ainda no Dragon Ball clássico, como um aluno da Escola da Garça, rival direta da Escola da Tartaruga do Mestre Kami, onde treinaram o Goku e o Kuririn. Enquanto a Tartaruga prega compaixão, humildade e crescimento pessoal, a Garça ensina justamente o contrário: frieza, ambição, vencer a qualquer custo. No começo, o Tenshinhan é exatamente esse produto, um lutador implacável, chegando até a aceitar contratos como assassino, algo bem pesado para um personagem que depois se torna um dos mais queridos e íntegros de toda a série. Só que ele conhece Goku, enfrenta ele, sofre, aprende e aos poucos percebe que o caminho que seguia estava errado. E aqui já dá pra ver o que define esse personagem para sempre. Tenshinhan tem orgulho, mas tem humildade suficiente para admitir quando está errado. Um dos momentos mais marcantes dessa fase é a luta contra o próprio Goku no 22º torneio de artes marciais. Durante o combate, o Caos, parceiro inseparável do Tenshinhan, interfere de forma injusta para beneficiá-lo. E o que o Tenshinhan faz? Manda o amigo parar. Ele quer vencer, mas quer vencer de forma justa. Pensa nisso, um personagem treinado para matar sem hesitar, recusando uma vantagem numa luta que definiria seu prestígio. Isso é desenvolvimento de personagem de altíssimo nível. E quando ele finalmente vence o Goku, essa vitória parece totalmente merecida. O Tenshinhan ainda carrega um arsenal icônico de golpes: Taioken, Dodonpa, Kikoho, sua multitransformação, e até usa o Kamehameha em determinado momento. Versátil, criativo e sempre disposto a evoluir. Quando Dragon Ball Z começa, a escala da franquia muda completamente. Não são mais torneios entre humanos talentosos. Agora são Saiyajins, tiranos intergalácticos, ameaças que colocam o planeta inteiro em risco. E nesse cenário, o Tenshinhan, até então um dos lutadores mais respeitados, se vê totalmente ultrapassado. Isso dói de assistir, porque a gente sabe o quanto ele lutou para chegar até ali. E mesmo assim, quando os Saiyajins chegam na Terra, o Tenshinhan está lá. Ele sabe que não tem chance, sabe que pode morrer, e entra em campo mesmo assim, perdendo um braço numa batalha brutal contra o Nappa. Coragem não é sobre ter certeza da vitória, é fazer o que precisa ser feito, mesmo sabendo que o resultado não vai ser favorável. Depois disso, ele some um pouco durante a saga do Freeza e Namekusei, período em que os Super Saiyajins tomam o centro da história, e a escala de poder deixa qualquer personagem humano completamente para trás. Mas o Tenshinhan nunca para de treinar. Quando a narrativa volta para a Terra, tanto quando Freeza retorna e também na chegada dos androides, ele está lá de novo, fisicamente impecável, mesmo sabendo, no fundo, que a diferença de poder entre ele e os inimigos que estão por vir é praticamente incalculável. Ele enfrenta os androides, é derrotado, inclusive estrangulado pelo androide 17, e mesmo assim, aparece de novo, até chegar no momento que mais define esse personagem. Durante a saga Cell, existe uma cena subestimada. O Tenshinhan encara o Cell diretamente e usa uma versão avançada do Kikoho, o Shin Kikoho, para segurar o monstro à força, contra a vontade dele. Como isso é possível? Em termos de poder bruto, não existe chance matemática do Tenshinhan sequer encostar no Cell, muito menos empurrá-lo fisicamente. E ainda assim, ele arremessa o Cell no chão, múltiplas vezes seguidas. Vamos falar de física só um pouquinho. O Kikoho não causa dano direto no Cell, mas o impacto do empurrão acontece em cheio. E para empurrar algo desse tamanho, é preciso gerar uma força absurda. É tipo alguém te jogando uma caixa de papelão. Se vier devagar, você nem se mexe.
Se vier numa velocidade ou peso multiplicado de forma anormal, ela te derruba. E foi exatamente isso que aconteceu ali. E tem mais, essa cena inteira dura quase 10 minutos no anime. O Tenshinhan disparando Kikorô atrás de Kikorô, muito além do limite normal dele, só pra atrasar o Cell. Não dá pra saber ao certo quantos disparos ele lançou. Podem ter sido 10, podem ter sido 100, mas o simples fato de aguentar tanto tempo nesse nível de esforço já diz muito sobre a resistência física e mental desse personagem. Existe até uma teoria bastante aceita entre os fãs de que ele estaria colocando a própria força vital dentro do ataque, o que explicaria tanto o poder absurdo quanto o desgaste extremo logo depois. E cabe a pergunta, por que outros personagens não fazem isso com mais frequência? Por que o próprio Goku nunca colocou a força vital dele dentro de um Kamehameha para tentar finalizar o Cell de forma definitiva? Sinceramente, a resposta mais simples é porque eles não são o Tenshinhan. Existe algo intrínseco à disciplina e à filosofia de luta desse personagem que permite esse tipo de sacrifício extremo de um jeito que ninguém mais no elenco parece disposto a explorar. A presença do Tenshinhan não para na saga do Cell. Na saga do Majin Buu, ele e o Caos sobrevivem ao ataque de extinção do próprio Majin Buu, e ele intervém para proteger o Gohan, chegando a desviar parcialmente uma explosão de energia do Buu, num nível que gera até debate se ele chegou perto do Piccolo naquele momento. No filme do BoJack, ele encara o Trunks do futuro e consegue incomodá-lo até o ponto do jovem Saiyajin precisar virar Super Saiyajin para vencer. E em Dragon Ball GT, décadas depois, o Tenshinhan continua lá, com uns 57 anos e um condicionamento físico digno de um lutador muito mais jovem. Ele nunca parou de treinar, nunca se acomodou, mesmo sabendo que jamais alcançaria o nível dos Saiyajins. Resumindo, ele começou vilão e teve humildade para reconhecer os próprios erros. Aceitou que nunca alcançaria o Goku, mas isso nunca destruiu a motivação dele. Perdeu um braço, foi estrangulado, foi ultrapassado por praticamente todo o vilão principal da franquia, e mesmo assim, sempre voltou a lutar. Existe algo profundamente humano nisso. A maioria de nós não vai enfrentar tiranos alienígenas ou monstros biomecânicos, mas todos nós, em algum momento, enfrentamos situações em que sabemos racionalmente que a vitória é praticamente impossível. Um desafio profissional enorme, uma comparação injusta com gente mais talentosa ou mais sortuda, um obstáculo pessoal que parece maior do que a nossa capacidade de superação. E é exatamente nesses momentos que a filosofia do Tenshinhan se torna relevante. Porque a lição que ele nos ensina não é vença sempre. A lição é apareça, dê o seu melhor, mantenha a sua dignidade e nunca deixe a comparação com os outros apagar o seu próprio valor. Esse cara nunca teve a genética privilegiada de um Saiyajin, nunca teve uma transformação lendária, nunca teve os holofotes da narrativa central, e mesmo assim construiu um legado de respeito através de esforço, disciplina e coragem. Bom, é isso. Foi um prazer revisitar a trajetória do Tenshinhan com você, desde os primeiros arcos até aquela análise de física e poder de luta do Kikorô contra o Cell. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo inteiro. Se você gostou dessa análise, deixe seu like, porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais gente apaixonada por Dragon Ball. E se você ainda não faz parte da comunidade, já aproveita e se inscreve no canal, e ativa o sino das notificações também, porque toda semana tem análise nova por aqui. Deixa nos comentários, quão forte você acha que o Tenshinhan realmente ficou naquele momento contra o Cell. Vale a comparação com o Piccolo na saga do Majin Buu? Se você gostou desse conteúdo, com certeza vai gostar do próximo vídeo, que vai aparecer aí na sua tela. Muito obrigado por assistir e até a próxima!